Glória a Deus, boa noite, queridos, tudo certinho com vocês? Coisa boa, mais uma terça-feira, mais uma noite de terça, mais um bate-papo, né, Lu? Mais um painel. Estamos aqui firmes e fortes para ter mais uma conversa juntamente com você, né? Você aí é o nosso convidado especial dessa noite. Então, hoje, assim como, né, todas as terças, a gente tem aí uma conversa diferenciada, um bate-papo bacana. É rapidinho, né? São 30 minutinhos aí que você separa para ter esse momento de qualidade, para ter um momento onde a gente conversa sobre aquilo que realmente importa, que é Cristo, né? Isso aí. E é muito bom. Querido, hoje o tema da nossa conversa é sobre fidelidade. Hoje nós vamos falar sobre fidelidade de Deus, né? Muito tem se falado e quem sabe você já escutou muitas e muitas vezes sobre fidelidade. Isso eu acho que você ouviu muito, né, sobre fidelidade. Mas, né, sempre há coisas que se renovam, né? A palavra ela é bem clara, né, que a palavra ela se renova em todo o tempo. E hoje nós vamos conversar assuntos, né, e tópicos, fatores, que quem sabe você ainda não ouviu falar, né? Verdade. Porque a graça ela tem uma ótica, né, diferente em olhar as circunstâncias, em olhar as situações. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre fidelidade, né, Lu? É isso aí. Paz, queridos. Então, a nossa fidelidade humana, ela é incomparável à fidelidade do Pai, né? E às vezes a gente limita a questão de fidelidade pensando só no que a gente vê aqui. Uhum. Mas a fidelidade de Deus começa em Gênesis, né, querido? Bem Sim, isso mesmo. Ela começa lá do início, na criação, né, de tudo, né? Nossa, então tem bastante assunto, né? Exatamente. Sobre fidelidade. E se você começar a pegar página por página, não tem, querido, Deus foi fiel em todas. Exatamente, exatamente. Né? Não teve uma circunstância que ele não fosse da parte dele, né, que fosse competente a Deus, que ele não cumpriu. Já nós, humanos, falhos, não podemos, como eu falei, a gente não pode comparar jamais a nossa fidelidade com a dele. Exatamente. Não tem como, né, mano? Bem, isso mesmo. E eu quero deixar aqui um versículo, né, um versículo base, para a gente começar a conversar, que está lá em Deuteronômio, o capítulo 32, o versículo 4, que diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é, né? Ele é, ponto. Ponto final. Podia terminar aqui agora, que era o suficiente. É verdade. Querido, a bondade, a fidelidade, o caminho, querido, tudo que ele pensa, tudo aquilo que ele coloca na sua vida é justo, é reto, é verdadeiro, não vai te tirar a paz, não vai te tirar do caminho. Todas as coisas são perfeitas naquilo que ele coloca à mão. É verdade. Né? Ele é extremamente comprometido com a palavra dele. Exatamente. Não com a palavra do homem. Com a palavra dele. A nossa, nós somos vulneráveis. Exatamente. Mas aquilo que está escrito aqui, as promessas que ele falou, em todas as vidas tem um testemunho da fidelidade do Pai. Exatamente. Daí quem sabe, você escutou muito assim: eu sei, Deus é fiel. Né? A gente, né, Deus é fiel. Mas, tem aquele mas, né? Mas porém, né, nós precisamos jejuar, nós precisamos ficar ali horas e horas em oração, a gente precisa fazer aquilo, outro, 613. Daí para fechar o pacote 613. Daí assim
quem sabe Ele vai ser fiel fiel. comigo. Porque senão ele vai destruir tudo. Aí vinha uma espada de fogo Aham. dos céus, vai descer e te fulminar. Porque era Exatamente. assim que eu ficava sabendo. A gente escuta muito assim, Deus é fiel, mas Ou Deus é fiel. e justo. É. Só que esse justo aqui não é esse justo, né? Que tem o justo e tem o justo. Ui, e tem o justo, né? Tipo assim, tem duas colocações de justo nessa situação. O Deus do Antigo Testamento, que ele era justo, né? Se não era conforme a lei, ele era justo, certo? E tem o Deus, não existe dois, querido, mas existe a nova aliança. E na nova aliança, esse justo de Deus, ele não vai ser o teu juiz na nova aliança. Sim. E é isso que muitos pregam, que Deus vai... Essa questão de Deus ser juiz é em outra circunstância. Porém, hoje, aqueles que acreditam e vivem a graça, entendem o justo de Deus hoje. Né? Talvez a gente está saindo um pouquinho do foco, mas eu precisava falar isso. Esse justo, porque Deus é justo, é por causa da justificação em Cristo. Sim. É que assim, né, Lu, ele é correto. Em todas as circunstâncias, ele é correto. Né? Por isso que a gente fala que a graça ele é um fio fino. É uma corda fina. Porque o que continua sendo muito falado é que você não tem como servir dois senhores. Não. Né? A parte correta de Deus, o caminho correto, é porque Cristo é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a verdade, não vai ter mentira. Por isso que nós falamos que Deus é um Deus justo. Ele continua não aceitando a mentira. Não. Ele continua não aceitando muitas coisas, querido. Né? O pecado ele nunca aceitou. Exatamente. Só que hoje o que acontece? Hoje nós temos o sangue de Cristo. Exatamente. Né? Então hoje nós somos lavados, remidos pelo sangue. E hoje nós temos uma herança perfeita. Mas é para aqueles que se posicionam. Né? Tudo que Cristo fez foi pela humanidade. Isso. Quer dizer, por todos os seres humanos. Certo? Ninguém sai fora dessa. Todos estão inclusos. Bem isso mesmo. Porém, nem todos conhecem. E tem uns que não querem também conhecer. Tem várias classificações. O pecado... por que Deus agora, então, está fazendo vista grossa ao pecado? Aonde está escrito isso? Não existe. Deus e pecado eles não compactuam. Porém, o pecado, ele foi cravado em Cristo, lá na cruz do Calvário. A fidelidade de Deus continua, o pecado foi eliminado em Cristo, então aquele que crê em Cristo, pode-se dizer que o pecado dessa pessoa também está cravado lá na cruz do Calvário. Não quer dizer que a gente não vai errar, não vai pecar. Porém, hoje a gente tem consciência de quem nós somos. E talvez é isso que gera muita dúvida naquele que ainda está na transição da graça. Sim. A justificação, a sentença de dívida que nós tínhamos para com Deus, também Cristo rasgou. Ele diz assim, está pago. Está pago. Eu paguei por vocês. Por isso que a gente fala que a graça é de graça. Porque nós não nos esforçamos para tal Bem isso mesmo. Tal herança, né? Tal privilégio. Né? E a fidelidade do Pai, ela, como eu falei, ela começa em Gênesis. E ela se conclui em Cristo. Porque um plano perfeito foi bolado, um plano perfeito foi... como é a palavra certa, mano? Teve uma estratégia toda específica para que esse Cristo, então, pudesse vir à Terra, Deus se tornar homem, e esse homem se tornar o próprio Deus
todo o pecado da humanidade cair sobre ele. Sim, bem E isso ali a mesmo. fidelidade do Pai estava com ele o tempo todo. Uhum. Porque desde Cristo, então, viria o resgate de uma humanidade. Sim, E hoje nós temos essa fidelidade novamente conosco em Cristo. exatamente. E essa fidelidade, né, é diária, né? É todo Porque dia. assim, ó, as colocações, né, são diárias, querido. Porque você vai ver a fidelidade de Deus, né, não é no falar, não é, Não. quem sabe, você vai ler a história e você vai ver a fidelidade. Bem como a Lu colocou, né, a fidelidade de Deus começa lá na criação, né? E só que você vai ver o Deus justo, reto, fiel, quando as coisas aparecerem e você confiar e descansar. É verdade. Aí você vai ver o agir fiel dele, É verdade. né? Hoje, na nossa prática, né, mano? Isso, a fidelidade dele está em segunda a segunda, Sim. né? Da segunda a segunda. E é para colocar para você dessa forma que hoje não é pesado, não tem fardo para você adquirir essa fidelidade, né? Não tem. Você não vai precisar carregar, sacrificar de um modo para conseguir a fidelidade de Deus. É verdade. Porque como a Lu falou, a graça ela é de graça, É de graça. né? Ela foi pago sim, mas quem pagou, já está pago, É verdade. né? É verdade. Não, a promissória foi rasgada. Foi rasgado. E claro que Exatamente. quando nós falamos de fidelidade, é um ponto dos vários que tem, É né? verdade. Do combo perfeito, né? O presente embrulhado, a caixa de presente, tem várias coisas ali dentro, Nossa. vários frutos, né? E hoje nós estamos falando de um presente, de um fruto desse só, É um que é a gominho do fidelidade. fruto, é. Um gominho do fruto, que é a fidelidade, né? E ela habita dentro de nós. Nossa, maravilhoso. Acredita nisso? É Além maravilhoso. de tudo, de você ter disponível o perdão, a justificação, de você ter tudo, a alegria, a salvação, a saúde plena, você tem esse combo dentro de você. Porque a fidelidade faz parte do fruto do Espírito. Exatamente. Então, exatamente. quer dizer, o próprio Deus habita dentro de nós, o Uhum. Espírito de Deus habita dentro de nós. E nós, sim, temos acesso 24 horas por essa fidelidade, sabe? Por esse ato de amor, por conclusão dessa obra, e ela está disponível. Exatamente. Só que existe uma coisa que ainda, né, o ser humano ele bota como empecilho. Porque nós pensamos que a fidelidade de Deus só acontece nas coisas grandes, né? Verdade. Ah, eu vou precisar de um milagre, eu tenho uma enfermidade, um câncer. Se eu ser curado, eu vou saber que existe a fidelidade de Deus. Ah, eu estou passando por um problema financeiro. Eu só vou saber se Deus é fiel se Ele me arrumar uma quantia X. Querido, não é que Deus não vai agir e Ele age. Só que nos mínimos detalhes, Ele tem se mantido fiel e muitas vezes a gente não percebe. Não é perceptível porque a gente está focado no problema. Exatamente. Aham. Poxa, eu acordei. O fôlego está sobre mim. Ele tem se É fiel. mantido fiel, fidelidade. É sim, eu até essa semana mexeu comigo. Pode sabe? contar, Lu. Porque às vezes a gente pede, né, para Deus, papapá, quero isso, quero aquilo, lá. E você já se deu conta? Sai um pouco do cenário da sua visão. Você já foi agradecido pela salvação? Você já agradeceu a Ele? Todo dia, querido, sabe? Porque a gente só agradece no culto. Né? A gente acha que, é verdade, né? Aí aqui a gente lembra, às vezes ouvindo os louvores, ouvindo a pregação, a gente lembra, é verdade. Na hora da Santa Ceia, nossa, Ele se deu, Ele se fez por mim. Por isso que Ele fala assim, faça isso em memória de mim, para Ele não ser esquecido. Porque realmente a fidelidade, ela passa corrido na frente dos nossos olhos. Bem, isso E mesmo. essa semana eu estava, poxa, Senhor, obrigado pela salvação. Sabe, veio no meu espírito Sim. essa
Como é que eu poderia usar a palavra? Essa grandiosidade que é a salvação, e a gente dá tanto valor para as coisas humanas, transitórias, que a gente não se dá conta, às vezes, no teu diário, do tamanho que é a salvação, cara. É verdade. Bem, isso mesmo. Do tamanho que foi a libertação do pecado. Porque tá tão, às vezes parece estar fácil, sabe? Porque a gente não tem que, agora a gente não tem que mais jejuar, a gente não tem que mais fazer aquela função toda para ter conexão com Deus. E às vezes a gente esquece, no nosso dia a dia, a gente só reclama, na verdade. Mas vamos ser sinceros, cara, a gente só reclama. É verdade. E quando você for reclamar, eu vou te dizer uma dica. Para de reclamar. Se você se der conta que você está reclamando, assim, Senhor, obrigado pela salvação. Você vai se bater de contra você mesmo. Mas é isso aí. E sabe que eu tenho tentado, e é uma coisa que eu tenho assim, que eu todos os dias, quando acontece, eu tenho que parar e agradecer. Quer ver? Estou saindo de casa, eu tenho um horário X, porque eu trabalho em outra cidade, então eu tenho um cronograma todos os dias para sair. Porque se fugir daquilo ali, pronto. E eu, né, é um estado de espírito que eu tenho que ter. Quero ver quando eu estou saindo, olho para o pneu furado. E assim, e humanamente falando, tu tá atrasado, daí a tua ansiedade vai lá em cima, o teu estresse, a murmuração é a primeira coisa que vem. E uma das coisas que eu estou aprendendo, e agora eu estou falando como Guilherme, aprendendo, é agradecer. Mas, Guilherme, tu vai agradecer pelo pneu furado? Sim. É livramento. Porque muitas vezes é livramento. E ali está a fidelidade de Deus. Exatamente. Porque é fácil, querido, olha bem para mim. Não sei como você está me olhando aí, mas olha para mim. É fácil falar. Falar de fidelidade é fácil. Bem isso. Mas eu quero ver é você acreditar na fidelidade no dia a dia. Um dia mal. É quando o pneu está furado e você está atrasado. Sabe? E você olhar aquilo ali não como um cenário físico, mas como um cenário espiritual. Grandioso. Porque se de repente não acontecesse aquele pneu furado, você poderia estar em um acidente, morto. Eu graças a Deus, isso já está em mim. Glória a Deus. Mas eu também já reclamei muito. Só que hoje eu agradeço. Um pneu furado. Exatamente. Eu já vejo a provisão. Lembra? Se você olhar no painel passado, você vai ver que não existe receita de bolo. Não. Hoje a Lu ela já tem esse... eu já fui amadurecida, já evoluí. Isso hoje para mim é algo que está acontecendo. Tá vendo como não tem... Tá evoluindo. Tá evoluindo no processo. Né? Então hoje, quero ver quando eu chego no carro e às vezes eu esqueço alguma coisa. Eu tenho que voltar em casa, porque a garagem não é na casa, daí eu tenho que voltar em casa e pegar. Só que hoje eu percebo que é nessa fração de segundos e de minutos que eu perco para buscar alguma coisa que eu esqueci, é que naquele momento ali estava acontecendo alguma coisa. Sabe? É a fidelidade, querido. Hoje eu começo a olhar a fidelidade de Deus nos mínimos detalhes. Isso é maravilhoso, querido. Que você tenha milhões de experiências com o Pai assim, porque é muito bom. Tá vendo, né? É por isso que a gente traz temas que aconteceram com a gente, acontecem com a gente. Diariamente. Né? Eu acho que uma das coisas que a UVEC, em toda a sua contextualização, é fazer com que você viva na prática. Porque é fácil falar. É fácil vir aqui em cima da plataforma, cantar, pregar, falar. Mas, querido, viver na prática é diferente. Por isso que em cada louvor, em cada música, por isso que em cada painel, em cada culto, a gente tenta levar para você a forma aplicável. Porque sem prática a palavra é vazia. Porque falar, querido, pregar, o mundo está cheio. Em tudo quanto é canto. Né, Lu? Como tem igrejas hoje nas cidades, antigamente era 2 no máximo. Meu Deus, para falar é fácil. É verdade. Né? Mas falar para você que a fidelidade ela é aplicada no dia a dia já muda. É contar esses relatos aqui, essas vivências que faz a gente compreender. Poxa, ele tem permanecido fiel em tudo.
talvez você está se dando conta aí que aconteceu alguma coisa com você hoje ou ontem. E daí você, poxa, mas é verdade, Deus foi fiel comigo naquele momento. E daí aquilo começa a virar rotina para você. Eu ia reclamar, mas não, peraí, é livramento. Isso. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. E como a Lu falou, né, esse sentimento de gratidão, né, de parar, se você assistiu o painel da semana passada, você vai ver que a gente falou um pouco sobre isso, né, de parar, de respirar, de amadurecer os seus pensamentos, de refletir. É verdade. É isso. Né? Deus, ele é fiel em tudo. Às vezes eu olho para a janela, assim, eu vejo aquela plantinha se desenvolvendo. Deus tem sido fiel. É tremendo. Eu vejo muito, eu penso muito nisso, sabe? Nossa. Eu ultimamente estou tendo uns tempos, assim, sabe? Mais disponível, daí eu não posso fazer nada, aí eu fico olhando, eu olho os pássaros. Eu olho as árvores, eu olho a plantação. Gente, como o plano dele é perfeito. E ele fez tudo num circuito onde que ele se renova, sabe? Ela por si só, ela se renova. A sementinha cai, dela cresce, daí ela dá a florzinha, daí ela dá o fruto, e daí a sementinha cai de novo. E assim tu vê a amplitude do poder de Deus, sabe? A amplitude da inteligência e da soberania de Deus. Exatamente. Porque foi tudo criado por Ele. Isso. Né? Então tu vê assim, nossa, Ele é muito fiel. Ele é fiel, assim, desde a sementinha até o fruto que serve de alimento para os pássaros, sabe? Incrível. Cara, é extraordinário. Daí assim, se você consegue enxergar isso, se você consegue enxergar as mínimas coisas, tu acha que Deus não vai te curar do câncer? Tu acha verdade. que Deus não vai mover céus e terra? Querido, vai! Mas muitas vezes nós precisamos olhar as pequenas coisas que Ele tem feito no diário, que Ele tem feito no dia a dia. Isso né? é uma receitinha de bolo. Nós temos, Nós podemos dar. A gente tem que aprender a não enxergar a fidelidade só nas coisas grandes. Né? Aconteceu um milagre, glória a Deus, aconteceu um milagre. Foi curado do câncer, glória a Deus, a fidelidade estava ali. Tá, mas também está nas pequenas coisas. Porque é no pequeno que tu vê o grande. Né? Exatamente. Se tu consegue visualizar o pequenininho, o grande, então, Exatamente. tu já está assim, tu já agradece antes de acontecer, na verdade, Isso. porque tu já sabe que Ele é fiel. Exatamente. Então, tu já está agradecendo antes de acontecer. Isso principalmente quando você entende o plano perfeito de amor dele. Exatamente. Né? Eu gosto muito, né? E de vez em quando você sabe que eu sempre cito a mulher do fluxo de sangue, né? Sim. Gente, as pessoas naquela época, quando começaram a ver a grandiosidade de Cristo, elas pensavam que o poder só vinha dele falar, né? E as pessoas buscavam a fala dele para ter um conforto. E eu vejo a mulher do fluxo de sangue que ela pensava somente uma coisa: se eu apenas tocar, encostar na veste, eu quero só encostar. Tamanha era a grandiosidade, a fé e a confiança que ela tinha. Ela tinha do apenas só encostar. Né? E, querido, o que aconteceu? Moveu a cura. Moveu a cura. E o que Cristo falou? Vá em paz. Né? A tua fé. Foi a tua fé. Então, você consegue perceber o cenário? Né? As coisas pequenas e nas coisas grandes. A fidelidade de Deus nas coisas grandes, mas também nas coisas pequenas. É verdade. É 100%. Ou melhor, nas coisas pequenas que são grandes, né? Porque do simples fato de você ter o ar para respirar, já é um grande feito. Fôlego de vida. Mas que a gente enxerga com olhos humanos como pequeno. A gente acha que é pequeno, mas tira ele de ti. É verdade. Você, como diz o meu pai, o dia que eu não escutar mais o sino bater, aí é preocupante, porque eu não estou mais aqui. É verdade. Então, né? assim, se liga, né? Se liga. O teu fôlego de vida é a coisa mais importante que você tem hoje, porque... Exatamente. Então, fica a dica aí, ó. Agora estamos finalizando essa noite. Já é de noite, então abra a janela do teu quarto, não sei onde você está assistindo,
Olha o que está na sua volta, olha as estrelas, olha que tudo foi perfeito, né? Olha como as coisas acontecem, né? Vai chegar amanhã, na quarta-feira, comece a valorizar, comece a analisar as coisas. Eu tenho certeza que se você ver isso no seu dia a dia, nesse básico do básico, eu tenho certeza que nas grandes coisas que para você hoje é impossível, vai começar a acontecer, né? Assim, eu estava até pensando nisso agora. Não olha para as coisas que você conquistou. Se você não plantasse, você ia ter alimento? Ia. Por que não? Ia ter alimento, ele já proveu. Talvez você não tenha conhecimento daquela, porque se aquela planta é comestível, mas Deus já proveu. Sabe? E às vezes a gente olha assim, olha que Deus me deu uma casa, beleza, mas assim como o Guilherme fala, olha nos pequenos detalhes, olha a semente, olha como que é uma árvore gigantesca, enorme, mas ela veio de uma semente, querido, ela veio de um grãozinho minúsculo, que o ar levou, né? Mas ela mesmo nasceu. Então olha a grandiosidade da natureza que Deus deu. Imagina o que Ele não vai fazer na nossa vida. Exatamente. Se você começar a ver o ciclo da natureza, você começa a ver assim, meu Deus, como Deus é grande, como Ele é poderoso. Exatamente. Como Ele é infinito. Não tem limites para Deus. E tudo Ele já proveu. Bem, isso aí. Né? E às vezes a gente fica sofrendo ali, pedindo, e Ele já deu. E Ele já deu. Que a gente seja mais grato. Mais grato. Que a gente descanse mais. Que a gente tenha esse olhar, né, mais amplo para enxergar as coisas como grandes milagres, grandes feitos, tamanha fidelidade dele todos os dias. Aqui, mano, só para fechar com chave de ouro. Provérbios 3. Filho, não esqueças os meus ensinamentos. Lembre-se sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no seu coração. Se fizeres isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Olha só. Fechando com chave de ouro. Poderosa essa palavra. Bota em prática essa palavra que é tremenda. É verdade. Querido, que você tenha aí uma noite extraordinária, um final de terça-feira grandioso e um final de semana também maravilhoso. E até o próximo painel. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.